Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha na TV Mundo Maior e também no YouTube Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, a gente vai trazer a Ana Carla Botelho, ela que é espírita, dirigente espírita da Sociedade de Estudos Espíritas Grupo da Paz. Ela é psicóloga, mentora de mulheres, e o tema é 40 mais. Ana Carla Botelho, gratidão por estarmos juntos mais uma vez, Carla. Olá, Damião, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos, aos internautas, a todos aqueles que nos acompanham nessa caminhada e nessa jornada, aos amigos da Rede Boa Nova, também da TV Mundo Maior. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez juntos, não é, Damião? Mais uma vez juntos, e o tema hoje, 40 mais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Carla? Bora falar sobre isso, e em especial eu faço um convite para você, mulher 40 mais, que está conectada aqui com a gente, para que você fique conosco até o final deste encontro, desta jornada, para que possamos refletir, interagir, pensar um pouquinho juntas acerca de nossa caminhada, acerca de nossa jornada, de tudo aquilo que envolve o universo feminino, em especial o universo feminino 40 mais. Mas antes de nós começarmos, eu quero rapidamente me apresentar. Meu nome é Ana Carla Botelho, eu sou psicóloga e mentora de mulheres, desenvolvi toda a minha carreira e trajetória por mais de 25 anos, quase 30 anos, no mundo corporativo, como executiva de recursos humanos, e em 2016 eu opto pela transição de carreira, por alguns motivos que eu vou contar para vocês no decorrer deste encontro. Mas já adiantando um pouquinho, os motivos que me levaram a mudar, a ressignificar e a transformar a minha vida foram essencialmente dois. Um, que veio muito fortemente pelo amor, que é a maternidade. Quando meus filhos nasceram, eu ainda demorei um pouquinho para me desconectar da realidade do mundo que eu vivia, mas já tinha um despertar, um chamado com a chegada do Mateus, e depois, posteriormente, através da dor, através de um burnout que eu acabei adquirindo quando da chegada do meu segundo filho. Então, essa transição de carreira, eu costumo dizer, ela não foi necessariamente planejada, organizada, mas foi algo que precisava acontecer, e hoje eu sou muito feliz e grata pela oportunidade que eu venho tendo e abraçando, não só de reinventar a minha vida, mas também de apoiar, de ajudar e de ensinar outras mulheres a passarem por todas as transformações que o universo 40 mais nos traz, contudo de uma forma mais leve, mais harmônica e que nos traga muito mais prazer, felicidade e bem-estar. Então, como eu disse, eu sou psicóloga, participei de diversos cursos e imersões na área. Depois da transição de carreira, dei um grande mergulho, um grande aprofundar no universo feminino, na psicologia positiva, na neurociência, e a partir daí, hoje eu ensino mulheres 40 mais a se conectarem com sua essência e também se fortalecerem emocionalmente para transformações tanto de vida quanto de carreira. Então, bora bater um papinho, vamos conversar um pouco sobre esse universo, o que o universo 40 mais nos remete. Mas antes eu quero trazer uma reflexão. Você já parou para pensar que para muitas de nós, a vida realmente, como dizem, começa verdadeiramente aos 40? Se a gente for pensar em significado, em propósito de vida, o nosso querido Carl Jung, o pai da psicologia analítica, que tem dentro da doutrina um viés muito conectado à Joana de Ângeles, ele nos diz que todos nós, toda criatura, todo ser humano, a partir dos 40 mais, passa por um processo chamado metanoia. O que é metanoia? Metanoia é quando a gente começa a questionar quem somos, da onde viemos, por que estamos aqui,
Qual é a minha contribuição para a sociedade, para o mundo? O que eu faço tem consonância com o que realmente está aqui dentro de mim? Dentro do meu ser? E esse chamado acaba sendo muito mais forte, muito mais latente e potente para a mulher 40 mais, que, como nós sabemos, passa por uma série de transformações, transformações hormonais, transformações físicas, transformações emocionais, mentais e também espirituais. Nesse sentido, o que significa, então, florescer em um mundo que muitas vezes nos pede sermos uma série de coisas, mas que talvez ainda estejamos totalmente desconectadas? A gente vai falar sobre isso no decorrer aqui do nosso encontro. Para começar, eu quero ensaiar e fazer, na verdade, algumas reflexões com vocês acerca da história e da evolução da mulher, a nossa evolução. Primeiro que o papel feminino, ao longo do tempo, ele foi onde fomos criadas, educadas e muitas vezes condicionadas a sermos cuidadoras exclusivas. E com o passar do tempo, esse papel da mulher que tinha um olhar somente para o lar passou a se transformar para profissional, para mãe profissional, para filha, mãe profissional e, por consequência, para as mulheres que hoje vêm desbravando não somente o mundo corporativo, mas em especial também o mundo do empreendedorismo feminino. Então, as nossas conquistas e desafios, a nossa liberdade até mesmo de escolha, ela vem a todo instante sendo testada, sendo questionada, sendo validada. Muitas das vezes, os desafios que enfrentamos ainda são gigantes, são inúmeros, porque nós vivemos acumulando inúmeros papéis. Existem diversas sobrecargas. A sobrecarga do lar, a sobrecarga do mundo profissional, a sobrecarga de sermos uma mulher que abraça muitas das vezes a síndrome da Mulher Maravilha, aquela mulher forte, aquela mulher que dá conta de tudo. E muitas das vezes a gente sabe que a prática não é bem assim. Então, a mulher moderna hoje, em especial após a pandemia, no pós-pandemia, ela passa a se redescobrir. Porque nós quase, enfim, enlouquecemos no bom e no mau sentido da palavra durante o processo pandêmico, porque foram inúmeras as variáveis. Nós tínhamos que dar conta da casa, do nosso lado profissional, nos tornamos professoras e educadoras de nossos filhos, vivemos o medo, o temor, a angústia daquele processo que a Covid nos trouxe, tínhamos o medo também da perda, a finitude estava muito próximas de nós, então nós tivemos uma ascendência muito grande em casos não somente de depressão, como síndromes do pânico e diversas outras patologias de ordem mental e emocional pro público feminino, em especial a mulher 40 mais que já vive esse processo de ter uma família mais estruturada, de estar migrando para o crescimento e desenvolvimento de sua profissão e carreira. Nesse sentido, o conceito de darmos conta de tudo acabou impactando consideravelmente a nossa saúde mental e também emocional. E eu trouxe 3 vieses para falarmos sobre isso: a maternidade, a transição de carreira e também a liderança feminina. Quando a gente fala de maternidade, nós vivemos um processo de dualidade, a alegria, a satisfação, a realização, mas também o perfeccionismo, o medo, a vergonha, a culpa e o cansaço. Depois, dentro também da maternidade 40 mais, a importância que adquirimos no nosso dia a dia de sermos a melhor mãe, de nos questionarmos o tempo todo sobre as nossas escolhas, sobre a forma como educamos, sobre a identidade que nós estamos colocando no educar de nossos filhos, e que eu confesso a vocês, está diretamente atrelada e relacionada a toda a educação e todos os inputs que os nossos pais, que as mulheres que nos criaram, que toda a nossa ancestralidade
nos traz. Aí a gente está falando de crença, de valor, a gente está falando de uma série de rótulos, de limitações e barreiras que nos foram colocadas na mente e aqui também no coração desde pequenas. Depois a gente vai para o viés da liderança. O crescimento das mulheres em cargos de liderança vem sendo cada vez mais significativos, mas aí a gente tem um outro sintoma, uma outra dor que acaba vindo em consequência. Muitas das vezes a competitividade de gênero entre homens e mulheres, e muitas das vezes ainda essas mulheres não são valorizadas. Elas ocupam a mesma posição, elas têm as mesmas responsabilidades, quiçá muitas vezes até mais que o homem, mas muitas das vezes ela ainda está numa posição consideravelmente abaixo. Nesse sentido, uma vez eu li de que nós mulheres lideramos de uma forma diferenciada, porque nós colocamos a nossa empatia, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos o nosso propósito e nós abraçamos o nosso público, os nossos times, os nossos liderados com muito mais amor. E isso vem sendo cada vez mais tido como uma grande vantagem e um grande diferencial para o público feminino 40+. E a transição de carreira como o nosso grande momento para mudarmos a nossa vida e fincarmos o olhar nas nossas escolhas, em ressignificarmos as nossas emoções, em buscarmos alternativas e mudanças de rota e aí recomeçarmos. E uma coisa que a gente vai falar muito durante aqui o nosso encontro, é de que recomeçar não significa recomeçar e anular tudo que a gente viveu. Ao contrário, recomeçar significa validar e trazer para perto de nós tudo aquilo que a gente viveu, que faz parte da nossa bagagem emocional. Então, recomeçar não é tido por nós como sinônimo de fraqueza, e sim de coragem. Então, uma inspiração para vocês. Chegamos aos 40 com bagagens ricas de experiência, mas também com feridas que nos pedem a cura. Como podemos, então, transformar esse momento em um novo recomeço? E eu tenho que dizer também, mais uma vez, que a melhor forma e a que mais nos vai remeter ao sucesso, as conquistas e vai nos deixar saudavelmente conectadas com quem somos, tendo mais saúde, bem-estar, vivendo uma vida com mais leveza, numa proximidade maior, num alcance maior com a felicidade, é quando a gente olha para a gente. É quando a gente se conecta com o nosso ser aqui, quando a gente olha para a nossa intimidade, como eu costumo dizer e brincar, quando a gente tem coragem de se desnudar e olhar para as nossas verdades, para a nossa essência, e assim nos prepararmos para viver de uma forma conectada com quem somos, com o que queremos, com aquilo que estamos aqui querendo realmente desbravar, aprender e também contribuir no mundo em que estamos vivendo. Então, por que se conectar com a nossa essência é o primeiro passo para realizarmos as mudanças que a vida nos pede? Como eu disse, com a chegada dos 40, essas mudanças elas acabam sendo significativas. São as mudanças hormonais, é a chegada da pré-menopausa, são as mudanças físicas, é a chegada muitas vezes do sobrepeso, dos cabelos grisalhos. A gente muitas das vezes se olha no espelho e não se reconhece mais, e por consequência também, como aconteceu comigo, a mudança na transição de carreira. No meu caso, a transição de carreira foi o grande gatilho para que eu pudesse viver uma vida com mais bem-estar, com mais propósito, com mais significado, exercendo o papel de mãe que eu queria e também, confesso a vocês, realizando tudo que sempre me remeteu um olhar de propósito, que é a minha conexão com o movimento espírita, onde eu pude desenvolver todo o meu estudo, tudo aquilo que eu consigo não somente colocar em prática, mas aprender continuamente. Então, esse chamado veio para mim através da dor, que acabou afetando a minha vida profissional, mas também e muito da pessoal, e vem me trazendo grandes aprendizados e grandes, na verdade, experiências no decorrer de toda a minha jornada. Então, eu digo para vocês,
Conectar-se com a nossa própria essência, antes de tudo, um grande mergulho interno, onde nós, mulheres 40 a mais, revisitamos o que nos define, indo além daquela identidade que foi moldada aqui dentro de nós e que muitas das vezes nós representamos com o passar do tempo. Então, que identidade construtiva foi essa? A da mãe, a da profissional, a da parceira, a da filha, a da empreendedora, a da executiva. E quando a gente se conecta com a nossa própria essência, a gente está resgatando algo que está lá, na profundidade, algo que nos faz até mesmo, quando a gente consegue entender e passar por esse processo, porque aqui a gente fala necessariamente de autoconhecimento, a gente entende que tudo isso já estava aqui, como uma verdade, só que até então ela estava adormecida, silenciada, mas era viva e também presente. Então, essa essência é um profundo entendimento, como eu disse, dos nossos valores, dos nossos sonhos, das nossas intuições, dos nossos talentos e até mesmo daqueles desejos que foram ficando para trás e guardados, talvez por conta de outras prioridades que a vida foi nos impondo. Mas, como eu disse, a chegada dos 40, como brincam ainda, né? As nossas mães, avós, tias e por aí vai, a chegada do Zenta nos remete a um olhar mais significativo, o olhar do amadurecimento, o olhar de uma maturidade que precisa, sim, fazer jus a quem somos e, a partir daí, vivermos a segunda metade da vida muito mais conectadas com aquilo que está dentro de nós. E esse processo de transformação, transição e redescoberta, eu tenho que dizer para vocês que ele é ímpar, ele é impagável. Então, as dores, os desejos e as aspirações de mulheres 40 a mais que remetem a esse momento. Vamos ver se vocês conseguem se identificar em alguma entrelinha aqui comigo. Muitas vezes o sentimento de insuficiência, seja na carreira, maternidade ou relacionamentos. Como eu disse, o perfeccionismo, o medo, a culpa, a vergonha por não atender às expectativas alheias. E eu tenho diversos casos e relatos de alunas, de mulheres, de mentoradas, de pessoas e mulheres que me acompanham nessa caminhada, onde as maiores dores estão aí conectadas e fincadas. A culpa por não dar conta de tudo, o perfeccionismo por querer ser sempre a mulher perfeita, e a gente sabe que ninguém é perfeito, a vergonha, muitas vezes, de errar, do medo, da falha, muitas das vezes também a necessidade de querer viver a vida do outro e agradar o outro e ir se desconectando cada vez mais de si mesma. Muitas vezes também os desafios da transição de carreira e a reinvenção pessoal acabam por assustar e afastar a mulher. Sabe aquela coisa do medo da mudança? Quando a gente tem medo de mudar e a gente vive aquela vida morna, na zona de conforto, como diz a música, deixando a vida nos levar, é mais ou menos isso. Depois, a gente também tem a busca pelo equilíbrio de todos os pratinhos. E uma das coisas que a gente defende, a gente fala muito, é de que nós, sim, em algum momento da jornada, é inevitável que os pratinhos caiam. Porque nós somos seres integrais, somos mulheres sistêmicas, e é impossível nós darmos conta de tudo, tudo junto e misturado, e tudo ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente saiba priorizar. O que é importante nesse momento? Qual é a verdadeira necessidade que eu tenho e que vai me conectar nesse momento com a minha essência e que é prioridade, que é necessária, que é fundamental? E tudo isso entra em consonância com a nossa vontade. A vontade de ser uma boa mãe, a vontade de ser uma boa profissional, a vontade de vivermos em liberdade e sermos donas de si. Só um parênteses, quando eu falo donas de si, é quando a gente é dona daquilo, da vida que nos envolve, do cenário no qual estamos inseridas. Porque muitas das vezes a gente se posiciona como mulheres tarefeiras que somente ticam a agenda, e a gente sabe que o volume de trabalho e tarefa para a gente, desde o amanhecer até o anoitecer, é gigantesco. Contudo, uma mulher que apenas tica um checklist, uma mulher tarefeira, ela está desconectada daquilo que a faz feliz.
daquilo que a faz bem, daquilo que faz com que ela realmente, como a gente diz, floresça. Então, tudo isso remete ao verdadeiro e genuíno processo de florescimento e, por consequência, ao alcance, a busca, ao encontro do alcance do protagonismo da mulher 40 mais. E aí vocês vão perguntar assim para mim: tá bom, Carla, eu me vejo, eu me conecto, eu me espelho nisso tudo, mas como eu faço então para me conectar com esse desejo mais latente, com esse mergulho, com esse zoom? Então, algumas impressões. Primeiro, é importante que você encontre um tempo para você. Segundo, que você dê espaço a si mesma e, através do autoconhecimento, que você se ouça. Que você estabeleça diálogos internos como ferramentas de você olhar para aquilo que te faz bem, para os seus desejos, para a vida que você quer viver e abraçar. A gente costuma dizer que quando o incômodo surge é porque tem alguma coisa que está querendo pulsar, sair daqui de dentro e realmente vir para fora, como uma grande e significativa mudança na vida dessa mulher. Depois é importante que você deixe de lado e aprenda a lidar com as críticas, com o olhar de julgamento do meio, do externo, da família, do parceiro, da parceira, de quem está à sua volta. Mas aqui eu também faço mais um parênteses. É muito importante que você também se desconecte e que você também deixe de se autocriticar e de se autojulgar. Todas as vezes que nós estabelecemos um processo de autoamor, autoconfiança, de autoperdão, de autocompaixão, nós nos fortalecemos para essa conexão com a nossa essência. E por último, não menos importante, é também muito legal e faz sentido de que você defina metas e estratégias que te permitam essa nova reconstrução. E aí eu trago duas perguntas que eu carrego comigo, que são importantes para você também, a todo instante, lembrar, revisitar e se fortalecer nessa caminhada, nessa jornada. O que eu realmente amo e valorizo fazer? Ou que experiências sempre me trouxeram um sentido profundo de realização e alegria que eu preciso resgatar, voltar a viver, ou se já estou vivendo, continuar trazendo para a minha vida, mantendo estados de bem-estar e felicidade? Quando você encontra essas respostas e você vê significado, sentido, propósito e realização naquilo que você faz, mais você está apta e propensa para viver uma vida onde a conexão com a sua essência se faz presente. Uma vez eu ouvi dizer algo mais ou menos assim: o que você faz por quê, para quê e por quem. Por que você faz? Por que é importante? Para que você faz? Com o que você vai contribuir? E para quem? Quem vai ser afetado pelas suas decisões e pela sua experiência, pelo seu processo de aprendizado, pelas contribuições, que tudo que você viveu e fez na vida, você pode agora florescer e viver de uma forma diferenciada. Existem mulheres que redescobrem, que reinventam a sua carreira através de coisas que viveram na fase jovial, na adolescência, no início da fase adulta, que por um determinado momento ficou lá parado e estagnado, e com a transição de carreira, com a chegada dos 40 a mais, elas conseguem realmente reviver e transformar a sua vida, a sua história. Então, essa reconexão te permite o fortalecimento emocional e, como psicóloga, em especial uma psicóloga que gosta e aprecia muito os estudos que a psicologia positiva nos traz, a gente não deve olhar para a criatura somente para o ser humano, em especial para a mulher, com o viés da doença, da patologia. A psicologia vem para nos trazer o olhar do positivo, do esperançoso, do otimista, porque segundo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, os vieses que surgem tanto para as pessoas otimistas quanto para as pessimistas, eles são os mesmos, mas as otimistas, as esperançosas, aquelas que se enchem de força e
acabam, enfim, tendo uma conexão com uma força maior, que potencializam a sua fé, tendem a sair destes problemas, dessas adversidades, de uma forma muito mais rica. Então, essa força emocional, ela surge quando a gente se conecta com quem a gente é. Depois, quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente não está somente conectada com o processo de autoconfiança pontual, passageiro. Não, a gente está conectada aqui, com quem somos, com os nossos valores, com as nossas verdades, com a forma como a gente acredita que a vida pode ser boa, leve para nós e para quem está à nossa volta. E numa próxima instância, quando a gente começa, através da corrente do bem, a multiplicar isso para a sociedade, para o mundo. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês o conceito de Ikigai, que é uma filosofia japonesa, e a gente vai entender a importância desse processo. Depois, uma grande força atrelada não somente à resiliência, mas também à coragem. Se eu me conheço, eu me torno mais resiliente frente às adversidades da vida. E essa conexão com a minha essência, para que esse processo de florescimento ocorra, me torna uma mulher mais forte, mais encorajada e, por consequência, mais empoderada. Eu tenho uma força e uma coragem maior dentro de mim que me permitem seguir adiante, não é? Desbravando, aprendendo, ressignificando, me conectando, vivendo histórias de outras mulheres e também a minha. E aqui, quando eu falo de viver a história de outras mulheres, eu não posso deixar de considerar o conceito de sororidade. Lembrando que quando nós, mulheres, estamos conectadas, o conceito de sororidade também se firma. Quando geramos empatia umas pelas outras, lembrando que empatia não é necessariamente você se solidarizar à dor do outro, mas é você viver dentro de você a dor do outro. Quando nós praticamos o apoio mútuo, quando nós entendemos e aprendemos com a história de quem, da mulher que está perto de nós, quando nós nos fortalecemos juntas nessa caminhada e jornada, todo esse conceito é chamado então de sororidade. Que a sororidade possa fazer parte da minha vida, da sua e de tantas outras mulheres que fazem parte de nossas vidas, não é? Então eu sei que tudo isso pode parecer um grande sonho, mas eu tenho que dizer para vocês que não é. A minha história prova isso e a história de tantas outras mulheres que me acompanham nesse processo, desde que eu optei pela transição de carreira, mulheres onde eu tive a oportunidade de conhecer, aprender, vivenciar momentos de dores, a gente brinca de sabores e dissabores, né? Sabores e dissabores que as fortaleceram nesse processo. Então eu digo para vocês que não é um sonho. É realmente um processo, como eu disse, trazendo um pouco da minha história, que nos faz, se a gente quer, e se a gente entende que é importante, e se realmente ressoa e faz o nosso coração cantar, a gente consegue sim realizar todas essas transformações, né? E eu compartilho isso com vocês, a gente traz esse tema como mote também do meu trabalho e de diversos estudos hoje. Nunca se falou tanto e nunca a mulher esteve tanto em evidência frente aos desafios e frente à vida que a mulher moderna, a mulher que vive a hipermodernidade nos traz, né? Porque eu sei que muitas vivem destas mesmas dores, e eu tenho que dizer para você que está aqui comigo, que vai nos ver posteriormente, e também é importante que você diga isso para outras mulheres, de que nós não estamos sozinhas. E mais, além de não estarmos sozinhas, nós não precisamos começar do zero. Muitas vezes as mulheres acabam acreditando que elas precisam sempre se reinventar todos os dias, porque quando ela abraça diversos papéis, diversas personalidades, diversos personagens femininos acabam tomando conta do seu ser. E quando a gente fala em mudança, essa ideia muitas vezes congela essa mulher, paralisa. Porque ainda existem aquelas que preferem viver essa reinvenção diária do que simplesmente dar um basta e se engajar
numa nova vida, numa vida com mais significado, como eu disse, e também com propósito. Então você pode utilizar tudo que você viveu, tudo que você aprendeu até agora, toda a sua experiência, que eu tenho certeza que não foi pouca, e transformar tudo isso em algo que faça sentido e conexão para você. É como se você fosse realmente aproveitar a sua bagagem mental, emocional, física e também espiritual, e transformar tudo isso em ferramenta. Você vai transformar as suas experiências, você vai se conectar com o passado, vai viver o momento presente, mas vai também ter o olhar da permissão para um futuro que você pode construir, e você vai integrar toda a sua jornada com aquele sonho que está aí, de novo, pulsando, que está latente, que está vibrando dentro de você. Então, a dica que eu dou é de que você supere, que você passe realmente por cima dessa pressão de ter que se reinventar todos os dias. Mas quando você entende que você não precisa mais se reinventar, você se conecta com a sua identidade, com quem você é, com o que você quer, naquilo que você acredita. E você não precisa deixar de ser quem você é para que esse processo de transformação aconteça, ocorra. Quando você entende isso, como diz Joana de Ângeles, quando você expande a sua consciência, quando você ilumina os seus pensamentos, quando você se fortalece como um ser integral, quando você começa a entender que você é luz, você passa, na verdade, a também iluminar aqueles que estão à sua volta. Porque é fato isso que eu vou dizer para vocês. Quando a gente muda, e por consequência, quando a gente muda as nossas vidas, a gente também muda a vida de quem está ao nosso lado. Então, você pode sim dar um novo sentido à sua vida, à sua carreira, ou aquilo que você busca, ao fortalecimento emocional que você quer, sem perder a sua essência. Então, você vai começar a entender que a reinvenção, ela é uma grande oportunidade para que você se transforme. E aí eu trago para vocês o conceito de Ikigai. O Ikigai é um termo em japonês que significa razão de viver ou razão de ser. Qual é a sua razão de viver? Qual é a sua razão de ser? Qual é aquela motivação que faz você acordar todos os dias e buscar a sua missão de vida? O Ikigai nos remete 4 etapas. A primeira etapa é aquela onde você descobre e reconhece os seus talentos, as suas habilidades. Depois, quando você transforma isso em paixão, as suas habilidades e as suas competências viram a sua paixão e fazem com que você entre em estado de flow. O que é o estado de flow? É quando você faz uma atividade, uma tarefa que você sequer ver a hora passar. Depois, quando você enxerga que a sua competência, a sua paixão podem ter uma contribuição significativa para o mundo, você pode agregar e fazer a diferença na vida das pessoas. E por último, o Ikigai também nos diz que a gente pode viver disso. Se nós estamos no planeta Terra, num mundo onde o material também nos é importante para vivermos, para termos uma vida também em consonância com as nossas necessidades básicas, você pode, segundo o Ikigai, viver das suas competências, das suas paixões, contribuir ao mundo e ainda receber financeiramente por isso. Por isso que a gente faz a associação do Ikigai com propósito e também com o seu trabalho, seja no mundo corporativo, seja como uma empreendedora, o que quer que seja. E partindo para o final do nosso encontro, eu quero apresentar para vocês os 4 pilares do florescimento feminino. Quando nós falamos de florescimento, que são os pilares que vão te ajudar, mulher 40+, nessa transformação, a gente fala do pilar 1, que é o florescimento mental, o 2, que é o florescimento emocional, o 3, que é o florescimento físico, e o último, não menos importante, é o florescimento espiritual. O mental, ele faz com que você, enfim, mergulhe no seu autoconhecimento, que você mitigue crenças limitantes que estão aí ainda te impedindo o processo de avanço, que estão bloqueando alguns cenários, e que você desenvolva a resiliência para a transformação. Que você administre melhor, por exemplo, o cortisol,
o estresse, o hormônio do estresse, e aprenda a abraçar as oportunidades, não é? Ele vai te trazer também uma mentalidade mais fortalecida e saudável. Ele vai fazer com que você enxergue o novo realmente como uma oportunidade e não como uma dificuldade. O pilar emocional, ele permite que você compreenda e utilize as emoções a seu favor. Você vai aprender a lidar com o medo, com a culpa, com o perfeccionismo, e vai usar tudo isso a seu favor nos momentos onde você vai querer realizar a transformação. Ele vai te trazer mais autoestima, mais autoconfiança e mais coragem para o enfrentamento das mudanças. Segundo, também, o pai da psicologia positiva, você vai aprender a ressignificar a emoção negativa e vai entender que ela surge na sua vida para que você aprenda, para que você tenha mais força e para que você esteja mais preparada para todas as transformações e mudanças que a vida traz, não entendendo a dor, o negativo, como, por exemplo, sabe aquela frase? Não importa o que aconteceu comigo, mas sim o que eu faço daquilo que aconteceu comigo. É mais ou menos isso. O florescimento emocional vai te dar mais estrutura, mais parrudez e vai te deixar mais confiante para seguir a sua jornada e caminhada. O pilar florescimento físico vai te ensinar a respeitar os seus limites e olhar e cuidar dessa máquina aqui que Deus nos deu, que na verdade nós estamos usando nesta encarnação e que nós sabemos que precisa sim, assim como o pilar mental e emocional, ser muito bem cuidado e tratada por nós. Em especial porque um corpo saudável é a base sólida para uma mente e também para emoções mais estruturadas. Então, o florescimento físico, esse pilar, ele vai te trazer uma perfeita conexão entre mente e corpo, ele vai te ensinar a estabelecer limites, ele vai te trazer mais inteligência, até mesmo hormonal, e vai te deixar mais estruturada em tempo, aceitando as mudanças que o tempo nos traz. Ninguém aqui vai negar a idade, as transformações físicas, mas a gente vai aprender através da qualidade de vida e do cuidado com quem somos, com os nossos corpos, a gente vai aprender a viver esse momento com muito mais estabilidade e segurança. E por último, como eu disse, não menos importante, o florescimento espiritual. Ele vai permitir a conexão com algo muito maior do que a gente faz diariamente. E aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de uma força motriz, de uma força suprema, de uma conexão com o transcendente, com o divino, que vai nos fortalecer e vai nos deixar mais aptas, preparadas e resilientes para seguirmos a nossa caminhada com mais paz interior, com mais esperança, com mais otimismo, mesmo frente às dificuldades e adversidades que a vida nos traz. Lembrando sempre que este também pilar, como eu comentei, a frase, o posicionamento de Carl Jung com relação à metanoia, a gente também tem uma conexão profunda com o nosso propósito, quando a gente olha para o florescimento espiritual, porque ele mexe com a nossa sabedoria interna e também com a nossa intuição. E partindo para o final, tudo isso vai te permitir uma reconexão, onde você vai poder, mulher 40+, entender e você vai aprender a se reconectar com o que você viveu, com sua história do passado, a sua história do hoje e também a sua história do amanhã. Você vai resgatar aquela força que talvez esteja adormecida e essa conexão, essa profundidade nesse processo de autoconhecimento vai te despertar vários cenários, várias novidades, várias reconexões, vários interesses, novos estudos e quem sabe até mesmo não somente uma profissão, mas uma nova forma de viver. Você vai aprender a viver uma vida com mais autorrealização. Então, o melhor momento, o momento para que você mude e se transforme, como a gente costuma dizer, é aquele que faz sentido para você. É aquele que diz que agora é o momento de você olhar e ver quais são as suas necessidades. Cada um a seu tempo, cada um ao seu estágio, mas cada uma de nós sempre conectadas com as nossas verdades e com a nossa trajetória. Nesse sentido,
Agora, você tem mais clareza e você sabe o caminho certo para que você se conecte com a sua essência. Você sabe e reconhece a importância do florescimento em sua vida, para que você viva uma vida realmente mais conectada com quem você é, para que você tenha uma vida mais saudável mental e emocionalmente falando, para que você esteja cada vez mais realizada naquilo que é e naquilo que faz. E a última frase, a última citação que eu trago para vocês nesse momento é de que, imagine então, viver uma vida onde mente, emoções, corpo e espírito trabalham em harmonia. Florescer aos 40 a mais não é somente, então, sobre recomeçar do zero, ao contrário. Você vai aprimorar a sua bagagem, toda a sua história de vida, mas também você vai escolher viver com mais plenitude. Você vai aprender a ressignificar e, assim, protagonizar a sua própria história. Como eu costumo dizer, seguimos juntas e sempre juntas. Tudo isso, Mulher 40 a mais, é sim florescer. Olha que lindo trabalho, Carla. E você vem divulgando muito desse trabalho, né, que você vem realizando, né, desse Mulheres 40 a mais, né? Conta um pouco desse trabalho que você anda realizando, Carla. Obrigada, Damião, muito obrigada. Pois é, meninas, nós nos conectamos então com as Mulheres 40 mais nas redes sociais, tanto no Instagram como também no YouTube. É um projeto que está começando agora. Nós desenvolvemos não somente embasada na minha história, mas também nas mulheres que me acompanham nesse cenário. Nós desenvolvemos um método, que é um método chamado Florescimento e Protagonismo Feminino. E quem tiver interesse, posso divulgar aqui, Damião, as duas redes sociais? Sim, sim, vamos lá. Que bom. Então, o nosso YouTube, para quem quiser absorver, a gente acaba divulgando bastante conteúdo no YouTube, Psi, de psicóloga, PSI, Psi de mulheres, underline Ana Carla Botelho, e no Instagram, eu, underline Ana Carla Botelho. Então, a gente tem uma série, uma diversidade de vídeos, de mensagens, enfim, uma série de projeções e conteúdo para auxiliar, Damião, a mulher 40 a mais nesse momento, nessa caminhada. Olha, parabéns, Ana Carla Botelho, por todo esse trabalho, né? Lindo demais, né? Quer dizer, aquelas coisas, além de todo o trabalho dentro da doutrina espírita, você vai lá expandindo aí esse trabalho para mulheres 40 a mais. Deixo esse espaço aqui para a sua mensagem, para aqueles que nos acompanharam até agora, a sua mensagem. Ana Carla Botelho. Muito bem, muito bem. Então, agora, finalizando o nosso encontro, eu quero primeiramente agradecer a você, Damião, a todos que estiveram, que vão estar conosco, que nos assistirão, dizer que para você, mulher 40 a mais, até porque eu vivi tudo isso, eu sei que a sua caminhada, a sua jornada e muito do que a gente vive no dia a dia nos remete muitas das vezes uma série de medos, de fragilidades, fazer a transição, seja de vida, porque não necessariamente você quer mudar o seu trabalho, você não quer ressignificar a sua carreira, mas você tem o desejo, sim, eu sei disso, de viver uma vida com mais leveza, com mais harmonia, com mais bem-estar, de mais saúde, saúde mental. A gente sabe da diversidade de casos de depressão e de patologias que as mulheres vêm abraçando cada vez mais hoje. Então, eu digo para você de que é possível. Você, primeiramente, precisa dar ouvido e voz a quem você é e ao que você quer. E aí, devagarzinho, um dia de cada vez, um passo de cada vez, de forma planejada, estruturada, contando com uma boa rede de apoio também, procurando olhar para esses 4 pilares que eu trouxe, mental, emocional, físico e espiritual, você vai se fortalecendo e vai abraçando a sua caminhada com muito mais força, com muito mais potência, e eu diria também, né, Damião, com uma boa dose de fé, porque ela nunca pode nos deixar e nos abandonar. Muito obrigada. Olha, primeiro, Carla, gratidão, gratidão, gratidão por essa oportunidade de Eu que compartilhar, né, com a agradeço. gente esse Mulheres 40 a mais. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Sucesso Eu que nesse agradeço. trabalho, Carla. Assim seja. Obrigada, Gente, Damião. Um beijo. nada, beijo. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá, gente. Um grande abraço.
ouviu o programa Sensibilidade.